Quero ler um texto aqui com vocês, um texto bem conhecido. Está em Mateus 14, de 25 a 32, que diz: Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu me fiz uma pergunta: o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele pediu uma evidência de que era Jesus e não um fantasma sobre as águas, como todos estavam imaginando. Ele pediu para ir ter com Jesus andando sobre as águas, porque de fato ele acreditava que o Senhor podia fazer o que ele estava pedindo. Quando Jesus lhe deu uma palavra específica, vem. Ele pediu um sinal: manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. E quando Jesus lhe deu uma palavra específica, ele foi crendo naquela palavra e de fato caminhou sobre as águas. De fato ele andou sobre aquele mar. No entanto, em um dado momento, Pedro tirou seus olhos de Jesus para colocá-los nas ondas, para colocá-los nos ventos, nas circunstâncias. Parece que houve uma batalha em sua mente naquele momento entre a fé e a razão, entre aquilo que eu estava vivendo, o sobrenatural que eu estava vivendo e aquilo que os meus olhos estavam vendo. E o que vemos, além do milagre de andar sobre as águas, é que também podemos perder um milagre se deixarmos de ouvir a voz do Senhor para as nossas vidas. Dentre tantas lições e ensinamentos deste texto, ele também é um relato de como podemos entrar e sair do sobrenatural. Viver e não viver uma intervenção, um momento sobrenatural com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, entramos crendo em uma situação, entramos em uma situação crendo e saímos duvidando. Essa é uma das lições. Não é o caso de alguém que foi privado de receber o que Deus tinha devido à sua falta de fé. Não é esse caso. Mas de alguém que já estava recebendo uma intervenção milagrosa e começou a perdê-la porque a dúvida começou a entrar no seu coração. Veja que Pedro já estava andando sobre as águas. Ele já estava vivendo aquilo que ele havia pedido. Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele já tinha dado alguns passos, mas de alguma forma ele começou a afundar. No mundo há muitas vozes, diz a Bíblia, e nenhuma delas sem significado. Cada voz deste mundo tem uma boca pela qual fala. A voz da dúvida, que foi o caso de Pedro, vai falar pelas circunstâncias externas que parecem contradizer a palavra e a possibilidade da intervenção divina. Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para as circunstâncias, não mais para o vem de Jesus. O que vale ser observado é como a nossa audição espiritual pode repentinamente entrar em uma frequência diferente e captar aquilo que não deve ser captado. Pedro perdeu a frequência. Perdemos quando
não estamos na frequência correta. Podemos aprender com a situação que Pedro viveu, que a base da fé é a palavra de Deus. Com essa situação que Pedro viveu, aprendemos que a base da fé é a palavra de Jesus. Pedro estava andando sobre uma palavra, sobre o vem, sobre o pode sair do barco, você vai andar sobre as águas. Enquanto ele olhou somente para Jesus e atentou para a sua palavra, para o vem, ele estava em conformidade com a fé e andou sobre as águas. Meu irmão, enquanto você mantiver os seus olhos fitos em Jesus, olhando para a sua palavra, olhando para a sua promessa, você não vai afundar, você vai ficar firme, porque a palavra é um fundamento sobre o qual nós cristãos que cremos no Senhor Jesus andamos. Mas a partir do momento que Pedro deixou de ter somente a palavra de Jesus como base para o que estava acontecendo, ele entrou na dimensão dos sentimentos, ele entrou na dimensão da razão e ele começou a afundar. A Bíblia diz, reparando porém na força do vento. Reparando porém na circunstância, reparando porém naquilo que estava acontecendo, é quando uma pessoa tira os olhos da promessa, tira os olhos de Jesus Cristo e olha para o caos. Ou seja, quando ele deixou se levar pelo natural, ele começou a perceber que estava no lugar errado, em cima da água. E na hora errada, durante uma tempestade, para querer viver algo sobrenatural. Então, sua fé foi anulada e o milagre começou a desfazer. Queridos, hoje, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é que em todos os momentos da sua vida e para todos os momentos da sua vida, há uma palavra de Deus que vai te manter de pé. Não tire os olhos dela. É assim que os milagres são interrompidos na vida de uma pessoa, quando ela deixa de acreditar e passa a duvidar. Pedro saiu daquele barco crendo, Pedro entrou na dimensão do sobrenatural crendo, ele entrou crendo, mas saiu duvidando. Ao contrário de tempos atrás, quando ele está lavando as redes, e o Senhor fala assim, vá mais fundo e jogue as redes mais fundo. E Pedro fala assim, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele lançou as redes e temos o episódio da pesca maravilhosa. Neste episódio da pesca, a impressão que eu tenho é que ele entrou duvidando e saiu crendo, porque ele viveu um milagre, porque se manteve apegado à palavra de Jesus. Vai-te ao largo e lance as redes mais fundo. Mas neste texto aqui que nós lemos, a impressão que eu tenho é que ele entra crendo e sai duvidando, porque ele reparou a força dos ventos. A dúvida tem o poder de fazer cessar o sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa e interromper o milagre. A dúvida é o oposto da fé. Se a fé opera como a convicção do que é invisível, a dúvida ressalta o que é visível, ressalta o problema, ressalta a falta de possibilidade, a falta de mudança, enquanto a fé vai ressaltar que tudo é possível ao que crê, e se eu creio eu vou ver a glória de Deus. A dúvida vai dizer o seguinte, será? A dúvida vai sempre querer te lembrar das circunstâncias que você está vivendo, enquanto a fé te mostrará a realidade de Deus para a sua vida. A fé te mostrará a realidade de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Dá um amém aí na sua casa, irmão. Olha que interessante, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Qual é o segundo ponto dessa mensagem? Não tome a fase ruim que você pode estar vivendo hoje como um padrão para a sua vida toda. Aquilo que vemos é passageiro, mas aquilo que cremos é eterno. Quando você olha para Jesus e segue a sua direção e não tira os olhos dele, tudo vai passar, tudo vai acabar. Você vai superar e você vai vencer. Esta é a natureza da fé. Podemos até perceber as circunstâncias desfavoráveis, mas nos agarraremos à fé. Podemos até notar que algo está fora do lugar, mas vamos nos agarrar à fé. Vamos acreditar, porque tudo é possível ao que crê, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé, é uma certeza tão absoluta com relação ao invisível, que nos faz acreditar que aquilo que é visível pode ser mudado. Eu quero dizer que a fé que Deus nos deu, a fé que temos no Senhor, não é apenas uma fé para suportar, mas é uma fé para transformar circunstâncias. Amém? A ordem bíblica é crer para ver. Aquilo que pedides em meu nome, crendo que recebeu, você vai ter. A fé tem o poder de introduzir uma realidade espiritual prometida por Deus em nossa necessidade imediata. Eu vou repetir, a fé tem o poder de introduzir uma realidade espiritual prometida por Deus em nossa necessidade imediata. Quais são as suas necessidades imediatas? A sua fé pode trazer a realidade prometida por Deus para essa causa. A dúvida, por outro lado, pode dissipar o milagre. Pode fazer com que as pessoas percam a visitação de Deus, pelos simples fatos de optarmos pela segurança visível. Meu irmão, terceiro ponto dessa mensagem é: resista à dúvida. Nossa, pastor, o que será disso tudo? Ei, o medo é imaginar um futuro sem Deus. Já ouvi muitas pessoas zombarem de Pedro. Eu quero ressaltar um ponto aqui importante na vida dele. Eu já ouvi muitas pessoas zombarem de Pedro porque ele afundou. Mas a pergunta é: será que se fosse algum de nós, teríamos a coragem de sair daquele barco? Enquanto Pedro avançava sobre as águas, os outros ficaram no barco, com medo daquele suposto fantasma. A verdade é que ele começou a afundar, mas ele andou sim sobre as águas e os outros não. Ele deu alguns passos. Assim que o chão espiritual, que foi criado debaixo dos pés de Pedro, começou a desaparecer por causa da dúvida, ele começou a afundar. Mas a Bíblia diz que, começando a submergir, ele clamou: Senhor, salva-me. Sabe o que isso significa? Significa que Pedro não afundou por completo. Quando ele começou a perder a visitação, ele: opa, Senhor, salva-me. Meu irmão, quando a dúvida começar a querer bater na sua porta, levante a mão para o céu e diga: Senhor, me ajude. Vá para o seu quarto de oração, pegue essa palavra e comece a meditar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida: você não vai afundar. Você acredita nisso? Quando isso começou a acontecer, ele se deu conta de que estava perdendo a manifestação de Deus devido à dúvida que estava entrando no seu coração.
Por meio de quê? Por meio do medo. O medo é a porta pela qual a dúvida entra na vida das pessoas. Então fecha a porta da dúvida hoje. Bata a porta na cara da dúvida, meu irmão. Quando o chão começou a sumir nas águas daquele mar, Pedro pediu socorro. Interessante que Pedro se recusou a nadar. Ele pede por socorro. Agora, a Bíblia fala em João, capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, lançou-se ao mar. É quando Jesus ressurreto chega na praia, e olha, os discípulos haviam voltado a pescar, e de repente João fala: é o Senhor, Pedro. Pedro então veste a sua roupa e pula dentro d'água e vai nadando até a margem. O ponto é, meu irmão, Pedro poderia ter voltado para o barco nadando, como muitos de nós faríamos. Eu entendo que o seu pedido de socorro não foi por medo de se afogar, porque ele era um exímio nadador. Ele era um pescador, ele vivia do mar, ele tinha intimidade com as águas, ele tinha intimidade com aquele mar. O seu pedido de socorro não foi por medo de se afogar, o seu pedido de socorro foi porque ele não queria perder o sobrenatural, perder a manifestação de Deus, perder a visitação de Deus naquele momento. O seu pedido de socorro foi para que ele não perdesse o milagre de andar sobre as águas. Ele não queria perder a manifestação de Jesus, ele não queria perder a intervenção do sobrenatural de Deus na sua vida. Pedro clama por Jesus, e assim como ele saiu do barco, ele voltou, andando sobre as águas, mas agora de mãos dadas com o Senhor Jesus. Eu quero te dar uma chave hoje. No que diz respeito à fé, ouvir e ver são a mesma coisa. Se os seus olhos estiverem nas circunstâncias, então os seus ouvidos também estarão abertos para a voz da dúvida. Atentando-se para a força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Por outro lado, se seus olhos estiverem no que Deus diz, se os seus olhos estiverem fitos em Jesus, autor e consumador da fé, então os seus ouvidos também estarão abertos para perceber, para a fé, para viver, para ouvir a direção de Deus e viver o sobrenatural na sua vida. Amém ou não amém? Você acredita nisso? Hoje eu vim aqui encorajar você que está em casa nos assistindo. Recuse-se a nadar. Pedro poderia ter voltado para o barco nadando, mas ele clamou por Jesus e continuou vivendo a visitação e o sobrenatural na sua vida. Eu quero dizer a você, meu irmão, Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar o seu lar, Deus vai visitar a sua família, Deus vai visitar os seus negócios. Eu quero dizer uma coisa a você: por que os discípulos tiveram medo? Porque eles se atentaram mais para as circunstâncias do que para a palavra de Jesus. Se você for ler o versículo 22, diz: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Qual foi a palavra de Jesus? Ei, meus discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Mas no meio do mar, eles enfrentaram uma tempestade e tiveram medo. Eu quero dizer uma coisa: eles deveriam ter atentado, porque a promessa de Jesus foi: vocês chegarão ao outro lado. A palavra de Jesus foi o outro lado. O que Jesus tinha prometido para eles foi o outro lado.
Não havia razão de ter medo, porque o outro lado já era garantido. Eu quero dizer a você, nesse fim de tarde, início de noite, que o Senhor já garantiu o outro lado para você. Você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Sobre essa palavra eu quero orar com você. Então eu queria que você, neste momento aí na sua casa, com a sua família, que você estivesse perto dele, que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar sobre você, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é espírito e vida. A tua palavra, Senhor, conforme ela mesma diz, passarão céus e terras, mas ela permanecerá. Obrigado, Senhor, pela profundidade da riqueza que há na tua palavra. Hoje eu quero orar por cada família que está nos assistindo, que está acompanhando esse culto online. E eu quero profetizar, Senhor, sobre eles, que a sua palavra já garantiu o outro lado. Eu quero dizer, Senhor, que cada um dos teus filhos que estão com os joelhos dobrados, orando neste tempo, neste momento, Senhor, eles alcançarão de Ti um favor muito maior, uma unção dobrada, uma unção que despedaça o jugo, Senhor, e que os olhos deles estejam fitos em Ti, que é o autor e consumador da fé, e que o medo seja dissipado agora, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família, em nome de Jesus. Você que crê, dê uma salva de palmas aí na sua casa. Não dá para te ouvir, mas eu tenho certeza que o Senhor vai recebê-las como aroma suave, em nome de Jesus.